Sempre a Fundo. Desportos motorizados, radicais e lazer. Sempre a Fundo. Notícias, curiosidades, destaques. Sempre a Fundo. Aqui nesta rádio. Atlântida, a rádio oficial do desporto regional. Muito boa tarde, bem-vindos à edição especial do Sempre a Fundo, agora que estamos praticamente em final de 2014, com 2015 à porta é também fundamental ficarmos a saber que balanço fazer deste ano e o que é que se perspectiva para o futuro, e também é com esse intuito que aqui tenho o António Andrade e o Rui Anjos. Obrigado aos dois por nos fazerem companhia. Eu vou-lhe pedir desculpa, mas começo aqui por meu camarada, porque pronto, há muito tempo que a gente não se encontrava dentro do estúdio de rádio e é bom ver-te de volta. É verdade, também já tinha saudades de cá estar. Boa tarde a todos, faço minhas as tuas palavras, bem-vindos a todos também a este Sempre a Fundo especial. Já tinha saudades de cá passar, hoje passei pelas redes sociais, vi que ia estar cá, que eu também não sabia, não, estou a brincar, mas vi lá o logotipo, e a imagem que nos acompanhou e que nos acompanha durante todos estes anos, desde que começamos, e foi bom voltar a sentir aquele arrepiozinho na barriga e que, ok, logo temos que estar na rádio, as coisas têm que todas correr bem, etc, e vamos falar daquilo que a gente gosta, que é desporto automóvel, portanto, sim, é sempre salutar e é sempre uma boa experiência vir aqui. Olha, antes de falar com a parte que está mais imiscuída nestas coisas, que tu também estás, não é? Também estás agora numa outra versão. Como é que tu avalias 2014? Eu acho que o ano 2014 mostrou, na realidade, o mau estado de saúde em que está o desporto automóvel, nos Açores. Vejo como sendo um ano bastante complicado, onde o campeonato de Rallys dos Açores perdeu muito do seu protagonismo, e isso não foi este ano, portanto, tem sido uma tendência que tem acompanhado a competição. Como competição principal dos Rallys, perdeu muito do seu protagonismo, mas também vi muitas taças e troféus de Rallys a se calhar não gerarem o fruto desejado, ou seja, na realidade a criarem novos valores para que esses valores possam no ano seguinte participar no Campeonato dos Açores Rallys. É verdade que os tempos que se vivem não são bons, há de facto uma enorme falta de patrocinadores, mas que isso se calhar também tem uma justificação, portanto a culpa não é atribuída aos patrocinadores. Se calhar o que falta aqui é um bocado a capacidade que cada um de nós, e quando digo cada um de nós estamos a falar em concorrentes, estamos a falar nas próprias organizações, estamos a falar num conjunto de forças vivas do desporto automóvel, em quase ter a capacidade de reinventar a roda e tentar de alguma forma criar projetos aliciantes para que possam ser apoiados. Mas se me permite, isso é um contrassenso, porque temos menos pilotos e cada vez mais provas. Eu penso que quando surgiu o conceito de taça-troféu de rallies, a ideia seria dar hipótese àqueles que menos hipóteses têm de participarem, de poderem tirar os carros das garagens, até porque na altura entramos quase num hiato em que os pilotos viram-se com problemas em conseguir arranjar apoios, etc. E sejamos sinceros, eu hoje em dia, se quiser praticar futebol, eu basta juntar um grupo de amigos, vou jogar ali um pouco mais abaixo e conseguir jogar. Se quiser praticar BTT, é fácil, junto também um grupo de amigos, montamos em cima das bicicletas, vai existir sempre o amigo que tem aquela grande bicicleta que faz tudo e mais alguma coisa e que só pesa meio quilo, e vai haver o amigo que compra a bicicleta do hipermercado que pesa 15 quilos, mas cada um compra aquilo que tem. Mas continua a ser possível juntar um grupo de amigos e ir fazer um passeio de BTT, ou ir jogar futebol, ou praticar um desporto qualquer. Nos rallies as coisas não funcionam bem assim. Nos rallies é necessário reunir um conjunto enorme de um aparato de segurança, é preciso fechar estradas. Assim que se começam a fechar estradas e que se começa a entrar em vias de acesso público, é necessário pedir as devidas autorizações. Não são todas as pessoas que podem fechar uma estrada, podem-se fazer um sem número de coisas, e então acabaram pelas organizações e alguns, não só os clubes que já existiam, mas também o surgimento do Olavo Esteves competições como uma variável muito válida e muito digna nesse cenário todo, em criar provas de dimensão mais pequena, que fossem mais económicas, que não exigissem nem tantos pneus, nem tanta gasolina, nem tanta manutenção, para que esses pilotos pudessem aparecer. O que é facto é que, tal como nos Açores, parece-me que tudo o que é novidade passa depressa. Portanto, existe o efeito boom inicial, tudo é novo, é giro, vamos participar e tal, não sei o quê, existem apoios, conseguem-se fazer as coisas, e depois, a partir de uma determinada altura, as pessoas começam-se a desinteressar porque o modelo acaba por ser o mesmo.
Não vou dizer que foi a melhor solução, vou dizer que foi uma solução encontrada na altura. O que é facto é que não se atualizou. E não se atualizando, nota-se isso. Quer dizer, existem mais provas, mas na realidade, e perdoem-me a falha, porque não tenho números presentes aqui à minha frente, não estou a acreditar em mais inscritos, muito pelo contrário, aquilo que se vê é que são cada vez menos os inscritos a aparecer, são cada vez menos as equipas. Ou pelo menos podes ter mais inscritos, mas a fazerem não o mesmo nível de provas. Não o mesmo nível de provas, portanto. E podem ser mais pessoas, mas fazem uma ou duas aqui, uma ou duas acolá. Claro, acabas por ter um leque, uma oferta tão variada, tão vasta e tão variada, que as pessoas depois optam por não estar presentes a todas, e aí é muito complicado garantir a sobrevivência. Já nem é a vivência, é a sobrevivência de cada uma dessas competições. António Andrade, obrigado por estar aqui connosco. Esse é se calhar também um dos grandes problemas que fica deste ano, nomeadamente e no que assim lhe diz respeito, que é o Troféu de Rallys de São Miguel. Se calhar esperava muito mais pilotos do que aqueles que teve ao longo das provas. Bom, já tenho idade suficiente para não ter essas esperanças e ter algum realismo. No entanto, não era possível, digamos, baixar os braços e não fazer sem tentar, pelo menos, e foi isso que se fez. Claro que diminuíram-se o número de provas. No primeiro ano que se fez esse troféu, havia alguma pujança, havia muitos inscritos. E as pessoas não digam que é por causa das despesas, porque nesses rallies as inscrições foram apenas simbólicas, em alguns casos foram 10 euros, portanto que nem dá para pagar o autocolante. Ora, o clube, e eu não estou a falar aqui pela comissão organizadora, para pôr uma prova dessas na estrada, não gasta menos de 7.500 euros, e o que é facto é que não abundam patrocinadores. Portanto, se tivesse havido, digamos, a possibilidade de ter um patrocinador, um parceiro que cobrisse essas despesas, teria sido uma experiência má, mas que não tinha sido prejuízo. E francamente cada prova que foi para a estrada foi prejuízo. Teria sido, enfim, teria compensado se tivéssemos um número de inscritos. Atenção que nós, quando fizemos o primeiro ano o troféu de Rally São Miguel, a fasquia eram 15 mínimo, porque esses troféus normalmente nos regulamentos têm um mínimo, senão andamos aqui a fazer, se aparecer, é porque não há depois hipótese de cancelar por falta de, porque se aparecer um concorrente, a prova tem que ir para a estrada, e portanto, e para evitar isso, começou-se com 15, depois viemos para 12, o ano passado ainda viemos para 10, francamente vi para 5, já não é propriamente nada realista. Eu pensei que quem praticou, quem participou ativamente no troféu poderá não gostar dessas notícias, mas a única coisa que eu posso dizer aqui é que quer no Rally, no Sata Rally Açores, quer no Rally supostamente GDC, e não sabemos aonde é, as pessoas vão ter a hipótese de participarem com os seus carros, mas no grupo VSH, por exemplo, aqueles que tiveram os carros para isso, ou no próprio campeonato, até porque a inscrição no campeonato dos Açores, 150 euros, não é nenhum óbice a que as pessoas se inscrevam. Tanto que agora, vale tudo. Antigamente um indivíduo inscrevia-se, custavam 150 euros de inscrição no campeonato dos Açores. A FPAC, muito bem, baixou para 50, concordo perfeitamente, fui um dos subscritores dessa proposta, mas desapareceu do regulamento, e eu já não o vejo, estive aqui a consultar há pouco, e tenho aqui a classificação do campeonato na minha frente. Qualquer pessoa que faça uma prova e que se inscreva, depois vai aparecer aqui classificado no campeonato dos Açores. É uma forma de aproveitar tudo e todos para engrossar o campeonato, mas sinceramente não há razão para isso. Por outro lado, o Grupo Comercial, e muito bem, e por nossa proposta, cancelou a última prova. Foi possível fazer isso porque estavam encontrados os vencedores, porque senão tínhamos que ter gramado com mais uma prova, ou o grupo tinha que ter gramado e tinha que ter mais 7.500 euros para pôr na estrada. Portanto, temos que ser muito realistas. E no Feial da Terra, não era? Que era o Feial da Terra. Depois o Feial da Terra ficou a perder, sem dúvida, mas nós não conseguimos, e não foi possível encontrar um parceiro que cobrisse essas despesas. Tínhamos algum apoio da Junta de Freguesia e da Câmara da Povoação, mas não é suficiente. E também, sinceramente, para 8 concorrentes, 7 concorrentes,
Ou seja, nem todos os inscritos no troféu participaram de todas as provas. Nós tivemos 7 e 8 de cada vez. Claro que compunham um ramalhete, mais 2 ou 3, que apareciam aqueles que, enfim, por uma vicissitude ou outra, tinham o carro e gostavam de entrar, mas as provas não podem ser para estes. Portanto, o que eu acho é que neste momento é importante fazer um ano sabático e as pessoas têm essas duas hipóteses. Por outro lado, também fiquei bastante surpreso pela positiva, porque o troféu de Rally São Miguel foi uma competição pensada para aqueles que não tinham possibilidades económicas nem patrocínios suficientes para saírem da sua ilha para disputar o campeonato dos Açores, e vi alguns a dizerem assim: não me posso inscrever no Rally da povoação para fazer o Rally do Pico, e outros a fazerem o Rally do Pico e logo a seguir irem aliás, a fazerem o Rally da povoação e logo a seguir irem para o Pico. Portanto, não há, digamos, quórum, como se diz nas reuniões. Portanto, não há neste momento uma quantidade suficiente que justifique um troféu na Ilha de São Miguel, até porque os seus objetivos foram desvirtuados. Rui, mais ou menos era uma notícia esperada, não é? A partir do momento em que foi cancelada a última prova, e atendendo, e quem acompanhou, eu, por exemplo, acompanhou o troféu todo este ano. Peço desculpa e aproveito a deixa. Todos os aspectos foram estudados e foram valorizados, inclusive é o espetáculo. Francamente, a mim só me faltou me sentar dentro do carro e dizer como é que se faz um peão com pneus de terra num sítio molhado, que tivemos lá, digamos, o presidente da Associação da Juventude da Povoação teve a molhar o Largo em frente aos bombeiros. Acho que foi um concorrente que fez valeu o espetáculo que o Ricardo Moura deu. Porque, sinceramente, eu não consegui perceber quem foi à povoação ver a super especial, qual foi o gosto que teve. Ora, por acaso, e lá estivemos, e é verdade. Eu ia só acrescentar, e perdi-me. A Rádio Atlanta esteve lá, portanto, vamos lá ver. Todas as provas do troféu tiveram como parceira a Rádio Atlântida. E, portanto, não foi à falta de promoção antes, não foi à falta de acompanhamento, durante. Portanto, todos aqueles que participaram nas provas tiveram a sua visibilidade garantida. Isto, no caso da Rádio Atlanta, não custou dinheiro, foram parcerias, digamos, com o grupo comercial, mas é um ativo, portanto, não interessa como é que se chegou lá, é um ativo. Eu não vejo isso nas outras provas. Eu estou aqui em São Miguel, não consigo ouvir prova nenhuma de campeonato dos Açores em ilha nenhuma. Portanto, não sei, dizem que é através da internet, mas eu se calhar tenho os dedos presos e não vejo a internet, portanto, mas estou, não vai ficar em casa, é feito o computador, se eu saio e ligo o meu rádio, não tenho ninguém a transmitir prova nenhuma para saber quem é que está à frente ou quem é que não está, portanto. Mas nós em São Miguel fizemos-lo. Portanto, não há razão nenhuma para, do nosso lado, que tivesse sido aspecto que tivesse sido menosprezado para que. Outra coisa, enfim, que está na forja, mas isso foi uma conversa que tive com o Luís Mentel, portanto, com o presidente, digamos, da Associação de Pilotos de São Miguel. Até podíamos equacionar, por exemplo, um campeonato de rampas, ou um troféu de rampas, ou uma coisa qualquer, para minimizar as despesas, mas sinceramente, enquanto eu não vir um comprometimento de pessoas que digam: se o senhor tem um carro, ou tenho as suspensões e os pneus de asfalto, etc., para fazer isso, eu pelo menos não me vou meter a mais aventuras. Bem, mas fica, e há que registá-lo, fica a porta aberta para esse troféu, para esse campeonato, troféu Taça de Rampas, chamem-lhe lá aquilo que... Sim, mas por exemplo, e não digo que desta água nunca parei, se houver, digamos, uma manifestação significativa de comprometimento, que hajam concorrentes para efetuar o troféu de Rally São Miguel, e o Presidente, ele não está aqui, o Presidente da Comissão Organizadora, teve algum pejo naquele comunicado que fez para cancelar o Troféu da Terra, não despachado desde 2015. Porque ele não tem forma... Como é que ele dá a volta? Não tem. E a gente, por um mínimo, uma fasquia de 10, e depois, à última da hora, tem 9, e a gente diz que o 9 não vai, e fazem uns telefonemas, e vem um amigo que nem carro tem, já... para se inscrever, e inscreve-se porquê? Porque a gente diz que são 10 ou 20 ou 25 euros uma inscrição. Isso é fictício e assim não vamos lá.
Ora, Rui, o que eu te ia perguntar era, perante este cenário, eu lembro-me, quando foi criado este troféu era com o intuito de fazer que todos aparecessem e que tirassem os carros da garagem. No início isto até pareceu com alguma pujança, alguma vontade. Porquê é que achas que se deu eu vou-lhe chamar divórcio, não sei se é a palavra mais correta a utilizar, mas para se perceber, porquê é que as pessoas a dada altura se afastaram deste troféu? É porque ele continua basicamente na mesma, pelo menos lá está, aos olhos de quem estava de fora e de quem acompanhou esta prova, ou as provas como eu. Elas foram todas montadas por igual, foram todas feitas por igual, com todos os níveis de segurança, sempre a pensar, e foi referido na altura, sempre a pensar no SATA, portanto, se calhar até com muito mais organização do que aquilo que a prova em si poderia eventualmente necessitar, mas também era utilizado pelo Grupo Desportivo Comercial para... Porque é que a determinada altura parece que... E ouvimos António Andrade dizer vai-se para o pico, vai-se para aqui, vai-se para acolá, com uma prova como era na altura o intuito à prova de casa, à porta de casa. Eu não sou concorrente, portanto para já nunca Já vou foste? saber. Já fui, mas felizmente noutros tempos, nos tempos em que o que contava mesmo era andar depressa e tentar ganhar, fosse com que fosse com que armas fossem, mas o que contava era andar depressa. No entanto, eu tenho se calhar a felicidade ou a infelicidade, ainda não consegui decidir bem essa vantagem de ir falando com vários pilotos ao longo do ano, fruto das várias tarefas que desempenho em torno dos ralis, não só na minha colaboração também com o Desportivo Comercial, mas também nos projetos de comunicação social, alguns deles que tenho participado. E o que de facto é que se ouve muita coisa, ouve-se muito bota abaixo, ouve-se... Era isso que eu estava a pensar, muito... e se me permites, e sou eu que vou dizer, parece que há um constante espírito de guerrilha. Não sei se é um espírito, eu acho que há um espírito de descontentamento e que é motivado, e a única coisa, e atenção, estou a falar à boa fé, não estou aqui a acusar ninguém. Eu também não. Que há boa fé. Eu lembro-me de um dito popular que o meu saudoso pai costumava dizer, que dizia qualquer coisa deste género: caso onde não há pão, todos gritam e ninguém tem razão. E aqui acaba por ser um bocado isso. Fico com a sensação, e perdoem-me a franqueza, regra geral é assim que gosto de abordar todos os assuntos onde me meto, fico com a sensação que passou a haver uma maior preocupação de ganhar o rally na secretaria do que propriamente ganhar o rally na estrada. Ou porque eu sou o único a inscrever-me na minha classe e por isso eu vou ganhar logo uma taça. Essa taça que tem uma importância enorme logo no início da prova, mas depois no momento em que a taça é entregue, afinal se fosse uma taça só de 10 euros, eu tinha ficado em casa. Portanto, é preciso perceber se o problema está na taça, se está efetivamente na forma como se faz ralis. Depois há uma realidade que eu até percebo. Eu hoje em dia não faço ralis, porque não faço, porque não tenho condições para o fazer, já o fiz de várias formas, sempre como navegador, mas quando digo de várias formas já assumi diversas fatias da despesa, fatias maiores, fatias mais pequenas. Se alguém me perguntasse hoje, e como já felizmente tenho tido algumas pessoas que ainda me vão perguntando e dizem, então, mas não fazias um rally? Fazia, mas se eu vou fazer, não faço, porque eu não tenho condições para o fazer. Não tenho. Existe um conjunto de despesas que se podem dividir por várias camadas, as despesas de foro pessoal, existem as despesas depois de foro coletivo, aquelas que têm a ver com a equipa, e a partir daí não há condições, eu pelo menos não as tenho, e também não as procuro, atenção, não é questão de não as ter, é que se eu procurar se calhar vou arranjar. Eu não as procuro. Portanto, porque não está nos meus planos futuros fazer ralis tão breve trecho, até porque tenho uma condição de saúde que não me permite propriamente estar a fazer ralis. Permite-me estar a sofrer do lado de fora, mas não me permite estar a fazer. É um bocado antagónico, mas depois a gente explica. A ideia aqui, qual é? A ideia aqui, o que eu noto é que passou a haver um bocado a preocupação de não participar por participar, mas participar com o objetivo de se ganhar. Mas acho que sim, que o ganhar faz parte, é saudável querer ganhar, querer lutar é importante. Agora, não da forma como as pessoas estão a tentar levar as coisas. E parece-me que os ralis perderam um pouco do interesse por causa disso. Há pouco fazias uma pergunta, então, mas é esquisito, se há cada vez menos inscritos, há cada vez mais provas. Isso também ajuda, em parte, a que as coisas corram menos bem. Mas também ajuda a falta de coerência. Portanto, quando há pouco o António Andrade dizia que havia pilotos que não se inscreviam nas provas da sua própria ilha, mas depois na realidade iam fazer provas noutros e noutros ralis. E eu coloquei a questão apenas e só porque o troféu de ralis de São Miguel na altura foi com o intuito eu até sei que estou dentro do assunto, que se calhar esses pilotos tiveram a passagem do carro oferecida e as suas próprias deslocações oferecidas, existem esses apoios, eu até sei isso, eu pessoalmente até sei, porque se calhar estou um bocadinho mais dentro do meio do que está a opinião pública em geral. Para a opinião pública, isso descredibiliza em muito o desporto automóvel e quem nele participa.
Porque se eu não faço provas na minha ilha, porque me queixo que tenho falta de apoio, que tenho falta disto, tenho falta daquilo, e a seguir vou fazer provas para outras ilhas, as pessoas fazem contas à vida. O mais comum dos mortais, que não está a par dos ralis, que não sabe o que é que se passa, faz contas à vida e diz que 2 passagens aéreas a 150 euros cada uma custam 300 euros, que o transporte de um carro e se calhar mais um carro de assistência custa mais X, e mais a estadia nesses dias, que nunca é inferior a 3 dias. Estamos quase nos 1000. E mais refeições, etc. E quando nós demos por isso, ou batemos nos 1000 ou já ultrapassamos os 1000. Ora, se eu não tenho condições para fazer ralis na minha própria ilha, faz algum sentido eu ir fora? Eu vou dizer, faz. Se eu estiver do lado de dentro do desporto e souber os meandros todos, até se calhar faz. Só que para a opinião pública isso não é favorável. Portanto, o que é que me parece? Parece-me para já que, e como solução, e não como fazendo parte do problema, porque já percebi que ultimamente é muito fácil apontar problemas, mas soluções nem por isso. Como parte de solução, ou as pessoas de facto definem o que é que querem fazer dos seus projetos e como é que querem que os ralis que funcionem, como é que querem que eles funcionem. Se calhar desses mesmos projetos, ou dessa mesma opinião vinculada por parte dos pilotos, que são sem dúvida uma parte muito importante, eu não vou dizer a parte mais importante, são uma parte muito importante do espetáculo em si, sem dúvida nenhuma. Isso eu reconheço-lhes o mérito e o protagonismo. Definir um molde em que deva ser feito um campeonato. Agora, também percebo, e tal como aconteceu com o Desportivo Comercial, que é muito complicado estar a organizar um conjunto de provas, estar aí ter com patrocinadores a pedir apoios para garantir isto, aquilo e mais não sei o quê, e no final o patrocinador perguntar... os próprios patrocinadores, exatamente, vão exigir. O patrocinador perguntar, então, mas quantos pilotos é que vêm? Vêm 7. Então, e quem são? E pronto, e é nessa altura que vira-se o bico ao prego. Porque é impossível que o patrocinador continue a manter a mesma vontade de apoiar, não é? Sabendo que há listas de inscritos cada vez menores. E não está aqui em causa já quem são. Porque, quer seja a verdade, existem muitos pilotos, por exemplo, a participar no Troféu de Ralis de São Miguel, que até dentro das suas possibilidades, até andam bem. O Ruben Santos, por exemplo, no Rally Sprint da Povoação, o último que aconteceu do Troféu, não se realizando a Faial da Terra, deu muito espetáculo com o pequeno 106. Portanto, até há pilotos que andam muito bem. Agora, é bonito de se ver, por exemplo, passar os RAV4, já tivemos 2 a correr no Troféu, é bonito de se ver passar os RAV4, que são carros diferentes, não são aqueles carros que nós estamos à espera de ver a passar nos não são carros de ralis, não são carros propriamente de ralis, quer dizer, entram numa categoria TT que é diferente, que até isso também foi tido, porque na altura haviam muitos concorrentes a TT a quererem participar, mas que afinal não apareceram, tirando esses 2 RAV4. Não? Também é importante referir isso. Houve aberto uma categoria TT e que só apareceram sempre, no máximo, 2 concorrentes, não apareceram mais. São mais, mas acho que em simultâneo só apareceram 2. E que no todo do troféu, e no todo, por exemplo, do Troféu de Ralis de São Miguel, a única coisa que não foi possível incluir, porque não podem circular habitualmente na via pública, foram os kart crosses do início que se estava a pensar introduzir e que não acabou por não se introduzir por uma limitação legal. Porque de resto, tudo o que foi pedido acabou por ser introduzido. Portanto, foi pena, ou é pena que de facto o troféu tenha descido de interesse, tenha perdido o seu interesse. Há muitos pilotos que também dizem que o problema está no grupo organizador, da forma como faz as taças e como organiza as cerimónias de entrega dos prémios, depois os pilotos não sobem ao pódio e não sei o quê. Eu acho muito bem, quer dizer, acaba por ser tudo uma questão de, e continuo a dizer que com um bocadinho de bom senso e um bocadinho de conversa, não é nas redes sociais, atenção, é um bocadinho de conversa com quem decide no sítio certo, no momento certo, não é nas redes sociais, não é ir à rede social, Facebook ou outra coisa qualquer e ir lá escrever que não se está satisfeito com isto ou com aquilo, porque aquele não é o veículo oficial do clube. Aquele não é o veículo oficial do organizador, nem das associações de pilotos, nem das associações de clubes, nem da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting, nem nada que se pareça. Portanto, ir ter com o clube organizador, tentar falar, tentar criar uma base de entendimento e desenharem em conjunto, em vez de estar cada um a olhar para o seu lado, e desenharem em conjunto uma solução para o Troféu de Ralis de São Miguel. Quem diz para o Troféu de Ralis de São Miguel, diz nas outras ilhas. Ao que sei, existe também uma associação de pilotos na Ilha Terceira. Existe agora também uma associação de clubes automóveis dos Açores. Essa última parte ainda não percebi muito bem qual é que é o papel, qual é que é a missão, mas acredito que também, como foi constituída há muito pouco tempo, em breve trecho, todos os entusiastas do desporto automóvel irão saber isso e isso deverá ser tornado público. Mas acho que era importante saber, de facto,
qual é o papel dessas associações todas, se essas associações vão facilitar a comunicação entre os pilotos e a Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting, se não o vão fazer. Existe e sempre existiu, antes o Carlos José Comote e agora o Dr. Carlos Costa Martins, um representante da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting nos Açores, portanto, e que eu saiba, pelo menos nunca me chegou ao conhecimento que se tenha batido com a porta e tenha negado a receber seja quem for para expor as suas sugestões ou situações. Acho que era importante essa gente toda se sentar à volta de uma mesma mesa e falar em torno do desporto automóvel. E não é dizer se é o Olavo Esteves que está ofendido com a Associação dos Clubes dos Açores ou se existem. As pessoas têm que sanar de uma vez por todas. Há uma coisa que está a acontecer cada vez mais e isso é do conhecimento geral. Eu não vou revelar aqui nenhum segredo. Existe, desde há uns anos, esta parte, uma campanha antitabágica pela saúde de todos os cidadãos ao nível do espaço europeu. Eu não estou em crer que a fábrica Tabaco Estrela continue a vender exatamente e a ter os mesmos ganhos que tinha há X anos atrás, e eu falo em concreto da fábrica Tabaco Estrela porque é a única indústria que apoia o desporto automóvel nos Açores. Eu não acredito, sinceramente. Eu também tenho uma empresa, não é do mesmo ramo, mas que as minhas margens também diminuem. De ano para ano diminuem. As condições são todas elas diferentes. A concorrência aumenta, os próprios preços aumentam e não é possível continuar a levar as coisas do modo como se levava há 10 ou 15 anos atrás. Portanto, estou em crer que se isso acontece... há que pensar, e toda a gente sabe, isso está completamente identificado, e toda a gente sabe que esse apoio um dia se extinguir, pelas razões que são naturais, o desporto automóvel nos Açores terá que ser rapidamente repensado, ou aliás já deveria haver um plano B em cima da mesa, para se colmatar, ou pelo menos para se manter ao mesmo nível que se está a fazer agora, em que os clubes são apoiados, existem pilotos que são apoiados, não só os clubes de ralis, não só os pilotos de ralis, mas também outras organizações, como é o caso do motocross, como é o caso do autocross, uma série de atividades que são feitas, razão, o jet ski... Tudo o que tenha rodas, ou não... Tudo o que tenha motores, eu vou mais longe, tudo o que tenha motores tem, neste momento, de alguma forma, o apoio da fábrica Tabaco Estrela e da marca Alemar. Portanto, quando esse apoio secar, o desporto motorizado, nas suas várias disciplinas e vertentes, já terá que ter um plano B para entrar nesse sentido. Portanto, não estou a ver, concretamente, com todo este desaguisado que nós encontramos hoje em dia, não estou a ver forma de se ultrapassar sem as pessoas se sentarem todas e preocuparem-se não em fazer parte do problema, mas sim fazer parte da solução. Porque vir constatar o óbvio, aquilo que já passou, meu caro amigo, já também a minha mãezinha dizia... Chover no molhado, não é? É isso, e águas passadas não movem moinhos, portanto, há que fazer alguma coisa rapidamente. Ora, António Andrade, e o que é que há a fazer para o SATA de 2015? Isto é a mesma coisa que lhe perguntar do balanço de 2014. Houve reparos, não houve? Houve coisas a vermelho, não houve? De completar aquilo que o Rui acabou de dizer. No que se refere às... olha, há uma questão que até me falhou na altura, porque não se compreende, por exemplo, são pequenas coisas que podem ser limadas pela FPAC, mas acho que ainda estou a tempo de fazer essa proposta, que é um piloto se inscrever no campeonato na véspera da realização da prova, que é um contrassenso. Quando ele se inscrever, ele tem que estar inscrito no campeonato, para ir no número 5 ou ir no número 15, por exemplo. Isto não aconteceu ano passado, tivemos duas listas de inscritos que tivemos que refazer os números, porque afinal o piloto tinha se inscrito e a gente não sabia. Portanto, acho que basta só ler o regulamento do ERC e percebe-se porque é que não é assim lá e aqui costuma ser. Por outro lado, só aqui rapidamente, eu disse há bocadinho, tentei fazer o trabalho de casa, pelo menos do clube, é que estou mais ligado. Reunimos com a Associação de Pilotos de São Miguel, porque organizamos provas em São Miguel, não é nos Açores todos, não queremos ser os salvadores da pátria, mas o que eu percebi, os handicaps que existem no transporte de pessoas, que o Rui já aflorou e até quantificou, e no transporte das viaturas. Este é básico para que este campeonato tenha algum fôlego no futuro. O que nós vemos aqui na lista de pontuações do campeonato, ou de pontuados no campeonato, é que nós temos uma série de pessoas que se inscreveram no campeonato dos Açores, mas só fazem provas de asfalto. Ponto final. E, portanto, não há um campeonato de asfalto. E temos 3 ou 4, eu tive dificuldade, marquei 3 ou 4 pessoas que foram a todas e fizeram o campeonato. Ora, este campeonato não tem hipótese se for com 4 pessoas a disputá-lo tudo.
depois vai ter que se dar uma série, como o Rui estava a dizer, de mundos e fundos para engrossar a lista de inscritos, porque é sempre uma aflição em cada ilha arranjar a lista de inscritos, aqui com uma honrosa exceção que é o TAC, portanto a Ilha Terceira, em que ainda consegue aglomerar, digamos, teve uma quebra, mas como vinha de um patamar muito superior, consegue reunir uma série de concorrentes e tem uma série de pessoas, de pilotos de lá que se inscreveram e fazem as duas provas lá de asfalto, vão intermitentemente a Santa Maria, vão ao Pico. Portanto, se calhar um rally de asfalto tinha muito mais sentido do que fazer um rally nas ilhas todas. Isso é o que me apraz dizer. Por outro lado, penso que os pilotos estão, digamos, a mexer-se, entre aspas, e tentam de ser eles, porque as verbas que vêm, quer da direção do turismo, quer da direção do desporto, o que se percebe, por aquilo que é dito, é que elas não chegam, digamos, aos pilotos. Aquilo não são verbas destinadas exclusivamente aos pilotos. Mas eu estou-me a lembrar, por exemplo, a direção do desporto faz contratos de programa com os clubes, à semelhança dos atletas de outras modalidades, têm que se movimentar entre ilhas para fazer um campeonato dos Açores. Quem é que paga aquelas passagens aéreas? É a direção do desporto e penso com alguma componente do clube patrocinadores, mas é calculado o apoio versus quantas vezes vai sair e quantos elementos tem para praticar. E, portanto, aqui, se não formos por aí, acho que não conseguimos chegar lá. Resta é saber se esse desporto consegue entrar para essas verbas. Desculpa, não percebi. Porque normalmente acontece é que os clubes terão que ter o desporto que esteja acessível a essas verbas, porque o desporto automóvel poderá não ser considerado ou não estar apto a receber essas verbas da Direção-Geral do Desporto. Eu não estou aqui para defender o Governo, mas desde há muitos anos a Direção do Desporto, como tinha, digamos, havia um formato atleta, o atleta foi considerado o piloto. É um atleta, pratica um desporto. Não quer dizer que é um desporto físico, também é físico, mas tem que fazer preparação física antes. Mas por aí o próprio Governo tentou adaptar e, portanto, não há óbice nenhum. O que há é que o Governo tentou e atribuiu aos clubes porque saberiam ou conseguiriam melhor gerir essas verbas, porque conhecem os pilotos, etc. Eu acho que esse paradigma tem que ser alterado e acho que está sendo, ou pelo menos os pilotos estão fazendo para que seja, porque aquilo que é destinado aos transportes. Logicamente que um indivíduo do Pico, para vir disputar o Rally de Santa Maria, não pode ter os mesmos apoios que o indivíduo de São Miguel vai ao Rally de Santa Maria. Portanto, o que é diferente tem que ser tratado diferente. Portanto, não é distribuição de verbas e se viveres no curvo, olha, azar teu. Pronto, tens que pagar 3 vezes mais para chegar. Não pode ser assim. Tem que ser, digamos, caso a caso. Em relação ao SATA, é muito importante nós começarmos aqui este tema a dizer e reafirmar que 4 a 6 de junho sempre foi e continua a ser a data do SATA Rally Açores 2015. As notícias, só tenho pena que foi dado muito relevo à vontade que a FPAC tinha de adiar esta prova. Percebo na ânsia de afastá-lo do Rally de Portugal para que fosse possível. Mas nós já estamos muito mal a 3 semanas do Rally da Bélgica. Não sei se vamos perder concorrentes, porque não querem vir cá estourar, entre aspas, o carro, e porque têm um contrato com um patrocinador no centro da Europa, que é na Bélgica, e têm que lá estar. Portanto, não querendo falar mal de ninguém, quando a data inicial do SATA, se calhar era a data do Rally de Portugal, digo eu. Na Muxe. Portanto, era a última semana, naquela ou na semana seguinte. Ou seja, a avaliar porque foi este ano, não é? A avaliar porque foi 2014, andámos por aí, sim, não é? E ia dar as tais quase um mês para a frente e um mês para trás. Foi o que sempre se lutou para se conseguir para o SATA. Só temos uma pequena dificuldade. Abril e maio é o pico, e já o havíamos dito, dos cruzeiros. E, portanto, os cruzeiros inviabiliza de algum modo. No entanto, felizmente, este ano, pelas escalas dos cruzeiros, tínhamos aquela semana que o último cruzeiro saía na terça-feira e o próximo seria na segunda-feira do dia da semana seguinte. E, portanto, dava-nos a janela que precisávamos. Infelizmente, depois veio o Rally de Portugal. O Rally de Portugal, não sei, não conheço porque é que as datas foram alteradas, mas o calendário é feito mediante propostas de quem organiza e argumentos de quem organiza. E penso que o argumento chuva e lama, quanto mais cedo, pior, e ainda há algum complexo na FIA, talvez, daquilo que aconteceu, porque é que o Rally de Portugal saiu do WRC, foi por causa disso. Há muitos anos. Há muitos anos, portanto,
poderá ter originado ir para maio, nós não temos volta a dar. Agora, temos que repensar muito bem para o ano 2016, já que o contrato é 2015-2016, com o Eurosport, o que é que vamos fazer, porque nós temos que nos centrar muito, que é, a Irlanda comprou o fim de semana da Páscoa, ponto final, parágrafo, comprou, entre aspas, é sempre na Páscoa mesmo. Nós não vamos querer na Páscoa, porque nunca quisemos na Páscoa, e portanto nós estamos aqui para a frente. No domingo São de Cristo não pode ser. Então, se o São de Cristo são 5 domingos depois da Páscoa, nós queremos 7 domingos depois da Páscoa ou 8 domingos depois da Páscoa. E, portanto, o que quer dizer que quando o São de Cristo baixar, nós subimos. Obviamente que isto pode ter nuances mais à frente e mais atrás no calendário, conforme a Páscoa for, por exemplo, a Páscoa no ano 2016 será no último fim de semana de março. O que quer dizer que o São de Cristo será no dia 1 de maio de 2016. Já estamos a falar de 2016. Portanto, quer dizer que 15, 17 ou 14, 16 será a data ótima para nós. Vamos ver se o Rally de Portugal continuar em 2016 no WRC e fazemos votos que continue na mesma data. Temos que dar aqui uma outra volta e procurar os caminhos que não vão ser fáceis. Em relação àquilo que foi o SATA, podemos dizer, e às vezes fala-se que é milhões de retorno, e já li várias notícias sobre isso. O único que o Grupo Comercial tem, muito bem na altura que fez, foi há 2 anos, um estudo, digamos, do impacto. Falou-se em 9 milhões e qualquer coisa, mas eu nunca vi lá qual era o impacto das horas de transmissão no Eurosport. E por acaso fizeram-me o favor de me mandar, portanto, através da empresa, uma empresa reputada, Rapu, não sei se é do Reputation ou não, .com, que trabalha para o Eurosport, portanto, é quem faz o impacto, e temos já o impacto até de cada marca e as visibilidades da marca, do capacete, tudo ao mais ínfimo pormenor. E nós vemos que no âmbito geral, no universo de 72 milhões que efetivamente viram provas do ERC, portanto tiveram sintonizados no Eurosport, não é aquilo que o Eurosport cobre, mas sim os que viram, a nossa audiência acumulada de todas as vezes que aparecemos é de 7 milhões e meio. E portanto, e o retorno, há aqui as fórmulas que posso-te mostrar aqui depois, como é que se chega a isso, portanto isso é um estudo económico, 4 milhões e meio de euros. Ora, se nós somarmos isso aos 9 e pouco, 10, e aqui temos que fazer um parênteses, não foi 15, porque um dos nossos parceiros tornou-se hostil e até fez greve, e portanto se não teria sido 15, com mais 4 estamos nos 20, ou seja, nós temos um evento que, digamos, contabiliza ou retorna 20 vezes mais do que aquilo que é investido. Qualquer empresário hoje em dia acha que se investir e tiver um retorno de 4 ou 5, o Rui é empresário, está aqui à minha esquerda, 4 ou 5 vezes mais, é cereja no topo de bolo. Nós estamos quase nos 20. Em relação àquilo que vai ser o Rally, o que se pode dizer é que vai ter, já falamos nisso, entretanto passou mais alguma água debaixo da ponte e vamos ter 17 provas especiais com 217 km. Não esquecer que a fasquia dos 220 também conseguimos sensibilizar a FIA /ERC para baixar. Neste momento os mínimos é entre 200 e 230, o Eurosport não quer mais do que isso. E, portanto, não convém exagerarmos muito. Por outro lado, tivemos que refazer algumas digamos, provas e introduzir algumas novidades. Podemos falar nisso. Portanto, vamos introduzir uma prova que se chama Inside Volcano e é em inglês, porque foi uma proposta do Eurosport e é disputada no fundo das 7 cidades, com locais próprios para espetáculo do público. A Super Especial do Grupo Marques vai ser a primeira do Rally, isso por vontade expressa do seu patrocinador principal, portanto o engenheiro Primitivo Marques, à frente do Grupo Marques. 30% de provas especiais, é a fasquia mínima que o WRC está a trabalhar neste momento, e o Eurosport também, para que haja no mínimo 30% de provas, o que nem sempre nas provas de terra é muito fácil de conseguir. E vamos ter, portanto, no primeiro dia, como já disse, a Super Especial, depois Solução Zame, que já o fizemos uma vez, Vila Franca São Brás, igual ao último que fizemos, passando pelas margens da Lagoa de São Brás. No dia seguinte vamos ter 4 troços em linha, Lagoa Mel, Pico da Pedra Golf, aqui vai haver uma nuance, portanto, aquela zona estreita, de onde ficaram alguns concorrentes o ano passado, vai desaparecer.
Vamos ter outras, se calhar vamos repescar alguns espetáculos que se davam há alguns anos atrás. Temos o tal do Inside Vulcano e temos as 7 cidades que vão ter mais 5 km em relação ao que costumam ter. No sábado vamos ter Graminhais e Tronqueira de manhã e a super especial, portanto, ao meio do dia. Depois mais uma vez Vila Franca Sambrage e novamente o Graminhais Tronqueira, portanto, nos mesmos moldes. Em relação a pilotos e como é que isso vai funcionar, antigamente, portanto, a teoria do IRC era tudo ao molho, portanto, toda a gente pontua, toda a gente que se inscrever e tenha um carro que esteja homologado e dentro das marcas. Agora isso mudou um bocado, portanto, passou-se para a inscrição prévia. Então vai haver um RC1, um RC2 e RC3 e o RC Júnior, e qualquer piloto pode se inscrever. Qualquer dos nossos pilotos cá pode se inscrever. Obviamente que as verbas não são verbas adequadas ao mundo regional, mas sim ao mundo europeu, e 3.000 euros para um concorrente para fazer uma coisa dessas é simbólico, para nós não é, e portanto quem tiver um Super 2000 ou um R5 vai pagar 3.000 euros para pontuar. Quem tiver um grupo N, e aqui os R4s vão ser banidos, só os carros do grupo N, e que depois são renomeados R4, portanto isso é capaz de criar alguma confusão, em que vai aparecer, então os R4s deixaram de ser aceitos e estão aqui carros R4s, não. Tecnicamente todas as ficações R4 vão ter que ser retiradas e o carro Grupo N pode participar, mas vai ser renomeado depois nos quadros como R4, e as duas rodas motrizes, portanto, que é o RC3, pagam, aliás, o RC2 paga 2.000, o RC3 paga 1.000 e o Júnior, agora não me lembro bem, mas o que é 1.000 ou 1.500. E depois há aqui uma questão que é importante. Essa questão depois, quem vai à frente, quem não vai, está perfeitamente regulamentada. Portanto, o piloto que está inscrito ou que se inscreveu previamente e pode se inscrever até a data das inscrições do SATA, passa a ser um piloto prioritário à RC. Portanto, ele vai participar nas provas de qualificação e vai na frente de toda a gente. E, portanto, os nossos pilotos de topo, que são 2 ou 3, são 3, podemos dizer 3 ou 4 ou 5, pronto, também lembrar aqui de alguns que às vezes a gente esquece porque eles não aparecem no campeonato, mas são tão bons como aqueles que lá participam. Se quiserem, digamos, ter alguma visibilidade, ou se lhes interessar, vão ter que se inscrever. Aqueles que estiverem 4x4 vão ter que se inscrever no RC2, os que estiverem 2 rodas motrizes vão ter que se inscrever no RC3. Traduzindo por miúdos, quem tem dinheiro toca viola, ou quem tem unhas de gato toca guitarra, não é? Chegamos a esse ponto, mas vai passar a ser assim. Os RRC, os Regional Rally Cars, que eram os tais antigos WRCs que se faziam os downgrades, estão a ganhar muitos rallies, e isso não é bom, e como se vê, isso é tudo numa ótica comercial. Nós vamos deixar de ver os RRC a qualquer momento, ou seja, eles foram banidos. Aliás, havia uma proposta para eles não correrem, mas depois houve pressões de fabricantes, que há muitos carros desses ainda a correr, e a FIA disse sim, mas com a condição de a qualquer momento do campeonato a medida dos restritos podem ser alterados. O que é que vai acontecer? Se houver muitos RCs a ganharem muitos rallies, vamos ver isso. Vamos ver a qualquer momento. Quem tem um RC tem um cutelo que, se ele ganhar, pode cair. E, portanto, isso para quê? As marcas investiram em R5, RRC é histórico, portanto, na altura foi criado, esse carro foi criado porque era o futuro e era fácil, pois. Porque poderia-se ter, vamos lá, um R5 com um WRC e aquilo ficava ali no meio e ajudava, e agora já não interessa. Não interessa porque os fabricantes viraram para o outro lado, porque a FIA também virou para o outro lado. O que é que acontece? Os japoneses é que não estão conseguindo convencer a FIA a fazer rallies de carros elétricos, mas já há fórmulas elétricas. Já havia um carro que é muito parecido com o Mitsubishi, vinha na internet, que é um carro elétrico. Portanto, eles estão a fazer já e a fazer pressão sobre a FIA, mas depois há o lobby petrolífero e nesse momento a coisa ainda está mais ou menos empatada. Portanto, dá para perceber que o rally está todo montado, está tudo feito, cai as chefeteiras, cai também a Croa da Mata, que era algo que também já estava previsível. Quem deve ficar contente no meio disto tudo é o Bruno Magalhães, porque não há chefeteiras, e portanto ele certamente não tem boas recordações daquele sítio, porque foi de facto aquilo que nós chamamos uma valente castada. E o Lápio também vai ficar contente. Pois é verdade, ele também teve alguns problemas quando cá passou.
passou, porque aquilo tinha muita lama, portanto também fica contente. Em relação a este ano de 2014, que reparos é que lhe foram feitos? Se é que foi feito algum? Não, são sempre feitos. Alguns com... Pode começar com pelo razão. Media Center, não tem problema nenhum. Não, Completamente à vontade. por acaso, nós fomos, e aqui é importante, nós fomos felicitados verbalmente, e tenho orgulho, posso dizê-lo, por um senhor que se chama Arnaud Crépin, que é unha com carne com o senhor Jean Todt, e que é o secretário, digamos, um dos secretários da FIA, e portanto é o homem que aprova os regulamentos, essas coisas todas, e propõe, etc. Já o tinha conhecido de relance, digamos, numa reunião qualquer, e realmente aqui tivemos a ocasião de conviver mais de perto. Ele fez questão de cá vir, e portanto fomos bastante, enfim, não diria elogiados, mas com reparos positivos, porque introduzimos algumas coisas que o Júlio Gomes que era assim uma doidice, e não foi uma grande doidice. Uma delas era uma reunião com os responsáveis os team managers das equipas, por exemplo. Isso foi muito, digamos, notado, e foi utilizado noutras provas. Outra questão também foi as nossas super especiais, com aquela comodidade do público afastado da zona da ação. Obviamente que, e a nível de segurança, houve um grande salto em termos de segurança, e também tudo aquilo que tinha sido dito no ano anterior pela Turca, quem lhe tenha chamado de Turca dos Diabos, eu nunca lhe chamei esse nome, em que havia duas curvas que realmente havia espectadores mal colocados, e ela generalizou para o Rally Tour, e conseguimos limpar definitivamente esta imagem. Obviamente não podemos ficar à sombra da bananeira, há muito trabalho que já foi feito, há muito trabalho que está a ser feito, e portanto estamos cada vez mais a investir na formação dos marshals, e portanto eles ficarem cada vez mais dentro dos regulamentos, que o acidente pode acontecer, porque é que acontece, portanto, como é que as técnicas de domínio de público, por exemplo, etc. E portanto estamos conseguindo, digamos, ir melhorando nesta área. Até, agora estou-me a lembrar, propusemos em tempos da AFPAC alargar isso aos Açores Tours, mas foi entendido que não tinha interesse, e também não vamos fazer mais força, porque acho que outros que podiam lucrar, entre aspas, com essa experiência que podíamos transmitir, e portanto podiam aplicar nas suas provas. Mas pronto, às vezes há uns acidentes, felizmente nos Açores nunca houve, e batemos aqui na mesa para que nunca haja, apesar de às vezes ficar enfim, arrepiado com algumas imagens que vejo aqui nos Açores, mas não interessa. O que interessa é que subimos de cotação, pontuamos mais, e não é por acaso que tivemos um contrato assinado em 2015 e 2016, e como vês já estamos pensando 2015 perfeitamente, digamos, esquematizado, e na nossa ideia já estamos pensando em 2016. É este o timing, é este digamos, a antecedência que se tem que fazer quando estamos já neste patamar. Pergunta para os dois, ou neste caso, comentário para os dois. Para o ano são 50 anos de SATA Rally Açores. O que é que seria interessante, engraçado, por exemplo, na tua ótica, Rui, em termos também de uma... Não só como... Eu sei que se eu te vou perguntar como fã incondicional de rallies, eu já sei o que é que tu gostavas, portanto nem vou por aí. Aliás, quem te conhece sabe o que é que tu gostavas de ver por cá. O senhor até está todo contente porque ganhou... o Mundial de Rallycross. Ganhou o Mundial de Rallycross, ganhou a Corrida dos Campeões a nível de equipas. A nível de equipas. Só não a ganhou porque cometeu um excesso, como é às vezes habitual. Pois, mas a nível de equipa ele também estava com o senhor alemão, não é? O Tom Christensen, sabe daquilo também de olhos fechados, portanto, enfim, é uma grande dupla. Portanto, isto tudo para dizer que se fosse perguntar, já sei que ias responder Petra Solberg, We Rule, ok. Portanto, pode estar com sorte que se calhar o homem vai regressar ao Mundial de Rallys, segundo se fala, parece que vai ser extremamente interessante, e ainda bem, nunca de lá devia ter saído, como eu disse, num Sempre Fundo de Notícias. Mas pronto, tirando essa parte, que nós já sabemos que tu queres, ok, está certo, o que é que mais se poderia fazer, o que é que era bonito? Eu sei que isto é uma pergunta complicada para tu responderes, mas... Não é pronto. assim tanto. Eu acho que eu como adepto... É porque são 50 anos, eu como adepto, acho que o 50º aniversário deveria honrar todos aqueles que de uma forma ou de outra contribuíram para que o SATA Rally Açores estivesse no patamar onde está.
E quer queiramos, quer não, eu lembro-me aqui de um nome chamado Fernando Pérez, que só ganhou a prova por 8 vezes. E pronto, se fizer bem as continhas, estamos quase a falar em 20% das edições que se fizeram de Sata Rally Açores. Outros nomes são bastante interessantes e penso que hoje em dia com a internet e com os Facebooks e com essas coisas todas são muito fáceis de contatar. Quem não se lembra de um John Morton, de um Ken Skidmore, tudo pilotos que na altura vinham aos Açores dar o cariz internacional que a antiga Volta à Ilha tinha. E que fizeram com que muitos de nós fôssemos para a estrada ver passar 3 britânicos simpáticos que vieram por aí fora e que já ouvi tantas histórias e que davam nome a isto, mas não só são nomes internacionais, existem nomes internacionais, existem nomes nacionais também bastante importantes. O próprio Joaquim Santos, que também muito se escreveu, muita tinta correu das suas participações, umas vezes pelos melhores motivos, outras nem por isso, mas que também cá teve, mas que continuam a ser valores do desporto automóvel, e que continuam a fazer parte, quer nós queiramos, quer não, quer gostemos, quer não gostemos, continuam a fazer parte daquilo que foi o que é atualmente. Seria interessante ter cá essas pessoas, não é? Eu penso que seria muito interessante ter cá essas pessoas. Era uma forma de lhes prestar homenagem, era uma forma de reconhecerem publicamente. Acredito que há muita, especialmente estas camadas mais novas que hoje gostam de rallies e que vivem, eu chamo o mundo dos R5s e dos S2000 e etc., que era importante. Mas perceber... gostam sempre de ver passar um Forscore RS2000. Exatamente, e perceber também que... Quem não gosta de José Patrício a fazer peões, por exemplo, não é? Já correram cá Lancias Deltas fantásticos, já correram Renault 5 GT Turbo, já correram uma série de máquinas de outros tempos, é verdade, mas que são sempre eternas, e as participações que esses pilotos cá vieram ter e que cá vieram realizar serão sempre eternas na alma de todos aqueles que, de uma forma ou de outra, eu não sou o mais antigo seguidor de rallies, nem o quero ser, era mau sinal, era sinal que os meus 42 anos de idade significavam muito mais. Eu não sou o mais antigo adepto de rallies, mas sei de outras pessoas que se lembram muito mais do que eu disso, e que acho que era uma forma fantástica de criar uma grande festa com todos aqueles, não significava que tivessem vencido, mas que de uma forma ou de outra vieram a brilhantar aquilo que é hoje o Sata Rally Açores dos seus 50 anos. António Andrade, não me arranjem mais lenha para eu me queimar, não é? Para além daquilo que o Rui disse, nós temos conversado sobre isso, era importante, e ele disse alguns. Eu agora até estava a abrir o computador porque são coisas, digamos, históricas já. Lembrei-me assim, tipo Jocko Konen, Marco Martin, lembro-me do Jocko Konen, Yanni Pazonen, quem é que se vai, Yves Lubé, quem é que se vai convidar naquele ano, e a gente lembrou-se, e por acaso falei nisso na altura. Jocko Konen, why not? Tipo, vamos falar com ele, e ele veio. E portanto foram essas gerações todas que passaram, e essas pessoas todas, acho que era importante tê-los cá. Agora, quanto é que isso vai custar e se há meios para isso, é outra história. Portanto, ideias não faltam. Também aquelas pessoas que ainda estão vivas e que passaram pela direção, quer do grupo comercial, da qualidade de comissão organizadora, quer como próprios diretores de prova, personificando todas aquelas pessoas que deram o seu melhor ao longo de anos na estrada, e que muitos deles já não estão entre nós, e aqueles que estão vivos, e mesmo os que não estão, digamos, um título póstumo, não interessa que fosse feito qualquer coisa, e vais-me dizer assim, olha que grandes dois idiotas, entre aspas, estão cheios de ideias. Idiotas, vamos lá ver, mas sinceramente, isso acho que tem que partir da comissão organizadora. Já deixámos algumas pistas e temos vindo a deixar, e portanto não me vou meter muito nisso. Gostava, ficava bastante satisfeito, e acho que era uma marca importante. Por 50 não se faz mais vezes nenhuma. Portanto, oxalá que hajam os meios e essa vontade para se conseguir. Às vezes vontade não faltam os meios para trazer essas pessoas cá, porque nós depois encarregávamos de fazer qualquer coisa com essa gente. Não íamos pô-los ao volante de carros, alguns porque não, um ou outro, para dar um espetáculo. Estou-me a lembrar ali à noite na avenida, e abrimos uma superficial daquelas, com 2 ou 3 desses que ainda estão em forma, a dar espetáculo ali às pessoas, e os outros, digamos, a serem objeto desta homenagem de cá estar. Alguns deles até se sentiriam bastante, voltariam a reviver essas memórias. Se isto não for feito, não sei, acho que vai ter um pouco um sabor, enfim, não direi amargo, mas sem sabor.
Certamente que será bonito o que por aí vem, são 50 anos e também já lá vão 50 e quase 4 minutos desde que começámos a conversar, portanto isto passa assim, num ápice, e muito mais há para falar e muito mais oportunidades teremos para falar. Retenho o número de 4,5 milhões de euros, que é o retorno televisivo que foi feito então sobre o SATA, o que me parece um número extremamente interessante. Se juntarmos aos 9 milhões que são também falados, parece-me que por aqui se pode ver que é de facto um produto interessante, um produto que tem muito para dar. E em relação ao Troféu de Rallys de São Miguel, pois muito bem, assim os pilotos queiram, e haverá também a vontade por parte da comissão organizadora e neste caso do diretor de prova, terá todo o gosto certamente em pôr esses rallies na estrada, assim, repito, haja a vontade dos pilotos. É a ideia que fica também deste Sempre Fundo especial em balanço de 2014, com 2015 ao virar da esquina, e que certamente trará mais edições especiais para podermos falar também daquela que é sem dúvida a prova rainha do desporto automobilístico açoriano, o SATA Rally Açores, que confirma a data entre 4 e 6 de junho. É também essa a ideia que fica, portanto marque já as suas férias para que não falte a esta prova. Sempre a Fundo. Desportos motorizados, radicais e lazer. Sempre a Fundo. Notícias, curiosidades, destaques. Sempre a Fundo. Aqui nesta rádio. Atlântida, a rádio oficial do desporto regional.